belas e belos estudantes para mais uma aula. Como eu falo, eu tô muito dinâmica, eu troco de cenários, porque aqui é qualidade de vídeo. E viemos aqui para continuar as nossas discussões, viemos aí para poder justamente aprofundar os nossos conhecimentos maravilhosos, pra a gente agora, saindo aí desse momento que a gente tá falando sobre fake news, manipulação da verdade, desinformação, pra gente começar a falar agora um pouco mais sobre a questão ambiental. E obviamente que não tem como a gente falar da questão ambiental, principalmente hoje, desatrelando a esse mundo das fake news. Então, pra gente começar, o nosso aprofundamento é o hashtag Quem Divide Multiplica, a nossa unidade curricular é a de olho na informação e o componente é o conhecimento humano e a sua aplicabilidade. A gente tá na atividade 4, né, nossa segunda aula da atividade 4, e vamos falar hoje um pouco sobre, talvez, eu tô chutando pelas minhas próprias experiências, mas eu acho que assim, uma das maiores fake news sobre, tipo, meio ambiente, eu acho que é o aquecimento global. Não que não existam fake news tão preocupantes ou alarmantes quanto envolvendo outros processos de sustentabilidade e tal. Tá aí a própria vacina que deu o enredo que deu e tá dando até agora. Mas, assim, eu lembro dessa conversa do aquecimento global, tipo... Cara, desde que eu era criança, adolescente, sabe? Tipo, desde aquela época já vem essas fake news. E elas se arrastam até hoje. Então, imagina que assim, pelo menos tem uns 10 aninhos que essas fake news estão rodando por aí. Então, a gente vai começar a trazer um pouco sobre esse aspecto da desinformação vinculada à sustentabilidade, tá? É óbvio que a gente tá falando da sustentabilidade, porque não é só meio ambiente, mas isso também tem efeitos tanto sociais quanto econômicos. Então, vamos considerar ali o tripé, que é um triângulo, né? Porque é o tripé da sustentabilidade, é o ambiental, o econômico e o social, tá? Então, vamos ler aí um textinho pequenininho, pra gente começar aí as nossas reflexões. Então, segundo pesquisas e relatórios aí do IPCC, as temperaturas médias globais vêm aumentando, né, pelo menos aí desde os anos 80, e a gente tem um papel importante nesse processo, principalmente por causa da queima de combustíveis, né, combustíveis fósseis como gasolina, e tantos outros processos aí. Só que aquecer, né, a gente tem um clima mais quente, por causa que, vamos lá, primeira coisa, tá vendo, eu já corto o texto no meio, eu falo que a gente vai ler inteiro, eu já me empolgo e já paro no meio. O que acontece? O nome era aquecimento global, ainda tem uma galera que usa, né, que era a ideia do aquecimento global e que então, por causa do nome, mas aí eu vou falar que eu acho que o problema foi o marketing do nome. O branding não deu certo. Que é o quê? Hoje, quando a gente fala sobre o fenômeno do aquecimento global, greenhouse effect e breves em inglês, a gente está falando de mudanças climáticas. E hoje, talvez, o termo mais utilizado no geral seja mudanças climáticas. Mas ele surge com a ideia do aquecimento global, com o nome aquecimento global. Porque sim, ele tem relação com o aquecimento da Terra e as consequências que esse aquecimento traz. Só que o nome foi um péssimo brand, o marketing foi horrível, porque gerou a falsa impressão de que o aquecimento global, ele estabelece que a temperatura vai ficar mais quente, que a gente vai viver num mundo mais quente. Mas não é bem assim, por causa que a gente tem diversas outras implicações, além do aquecimento, vinculadas às mudanças climáticas, como aumento das chuvas. Então, não só aumento na quantidade de chuvas, mas também, muitas vezes, na intensidade dessas chuvas. Então, são chuvas mais violentas, vamos dizer assim, que causam muito mais estragos, às vezes que duram mais tempo do que elas deveriam. A gente tava até zoando, eu falo assim, né, como se tivesse todo mundo no mesmo rolê. Esse dia eu tava saindo do trabalho e, óbvio, gente, toda conversa de meio de vida é sobre o clima. Em algum momento você vai chegar a discutir sobre o clima. E aí alguém tinha comentado, tipo, mano, a gente tá, tipo, em novembro. Novembro é verão, Rio 40 graus, e tá mal friaca, tá todo mundo de casaco.
É tipo isso. As estações, antes, elas começam a perder certos estágios de definição. Assim como chuva. Muitas vezes vai acontecer chuvas fortes em épocas que não eram, ou durar mais tempo que elas deveriam. Secas mais intensas, então a gente viu, não, porque é outro aprofundamento, mas existe um processo que a gente está passando enquanto planeta, que é o processo de desertificação. O que isso significa? Algumas áreas vão perdendo a qualidade do solo por diversos processos e elas acabam se tornando desertos. Se vira um deserto, não dá pra você viver no deserto, no sentido de que não dá pra você plantar, não dá pra você, tipo, fazer. Quando a gente olha, tipo, o Oriente Médio, que você fala, tipo, Dubai, Catar, sei lá, que essas cidades são em ambientes muito desérticos, cara, eles têm que ter uma adaptação muito grande pra estar lá, né? Só que eram já ambientes desérticos quando eles se estabeleceram. Imagina, tipo, o Brasil vira desértico, a gente faz o quê? Senta e chora e acha outro lugar pra morar se não tiver lotado. E também invernos mais rigorosos. Então, essa é a questão. O aquecimento global não é aquecer o planeta. Também é. Mas você tem os efeitos colaterais disso. Então, por exemplo, alguns países que antes tinham, por exemplo, neve, não tem mais. Os países que têm neve estão inventando nevascas e invernos, tipo, absurdamente rigorosos que ninguém tá pronto pra isso, né? Acho que foi ano passado que deu uma encrenca nos Estados Unidos, que o inverno, tipo, ninguém tava preparado, e geou, e tava tudo congelado, foi um caos. E também tem a questão do verão ser mais quente em vários lugares. Eu adoro assim, não pelo sofrimento das pessoas, pelo meme, que fique claro. Nos últimos anos, também tem crescido a temperatura no verão, em certas localidades, né? Principalmente no sul dos Estados Unidos. E aí, é muito da hora ver foto do Texas, que a galera realmente bota um ovo no meio da rua, quebra no asfalto e o ovo cozinha. Em, tipo, temperaturas de 40 e poucos graus. Lembrando que você vai falar, mas aqui no Brasil faz 40 graus também. Faz 40 graus. Só um detalhe. A sensação térmica de calor e frio depende de umidade. Então, lugares mais úmidos, você pode se sentir mais frio do que um lugar que de temperatura tá mais frio, mas tem o ar seco. Mesma coisa, calor, mesma ideia. Então, isso também varia um pouco, tá? Mas a gente tem essas consequências que não são só o aquecimento do planeta, mas é sim todos esses processos são desregulados, eles começam a se desregular. Por exemplo, você tinha estações do ano bem definidas. Agora, cada um por si, Deus por Deus. Você tá na estação que você tá. Entendeu? Então, tipo, novembro. Era pra gente estar suando. Era pra gente estar aqui, ó. Eu vim de moletom. E é sobre isso, tá? E além desses impactos que são ignorados, por causa que essa é a questão. Vários impactos, a gente só meio que passa um pano do tipo, mas é só esse ano, mas sempre tem a temperatura recorde do ano e tá. E a gente acaba ignorando que isso já são sinais que o negócio já tá, o bicho tá pegando, entendeu? E aí a gente tem os impactos que a gente ignora, né? Ou que a gente desassocia desse fenômeno. Assim como o problema que a gente tem confundindo o que é clima e o que é tempo. Porque o que acontece? A mudança climática, ela é estrutural. Essas mudanças, elas acontecem ao longo do ciclo da Terra. Vamos lá. Aula de ciência. Vamos lá. O que acontece? Existem mudanças climáticas que acontecem no nosso planeta. Sempre aconteceram, sempre vão acontecer. Tivemos a era do gelo, era de não sei das quantas, tiveram um monte. Mas qual é o ponto? Essas eras fazem parte de ciclos naturais que a gente já tem. E qual é o ponto? Vamos pensar assim, vamos fazer uma alusão. Era pra a temperatura mudar em 10 anos. E aí, nesses 10 anos, qual é o ponto? Como ela muda de maneira gradativa e devagar, porque eu tô falando 10 anos, mas assim, bota uns milhares aí. Um momento pra tosse. É isso. Aquecimento global. Voltando. Vamos dizer, era pra essa mudança acontecer em 10 anos, tá? Obviamente que bota uns milhares aí. 10 anos.
Nesses 10 anos, por ela ser gradual, e justamente por ela ser mais lenta, significa que os animais, as plantas, tals, a Terra tem a possibilidade de se adaptar a esse processo. Então, como ela vai aumentando gradativamente, ela não vai matar tudo de uma vez. Ela vai aumentando aos poucos. A ação humana, ação antrópica, que é importante. Tudo que você fala antro tem homem. Antro é prefixo para homem, tá? Homem de ser humano. Então, só que com a ação humana, que é a ação antrópica, você faz o quê? Ao invés de você ter 10 anos, você reduz isso para 5. Só que tudo que era para acontecer em 10 anos, está acontecendo em 5. Cara, não dá tempo. A gente não se recupera. Quando está se recuperando, já aumentou de novo o caos e é isso. Então, quando a gente fala sobre esse processo, porque tem muita gente que fala isso, mas o planeta ia aquecer de qualquer jeito. Então é fake news. Não, ia aquecer. Gelar. Enfim. Mas o problema é o tempo que você tem para isso. Imagina assim, você quebra o pé, você ficaria 6 meses em casa. Firmeza? Não, você tem que trabalhar. Corta para 1 mês em casa. Você volta pro trabalho, não deu tempo de você se recuperar. Você não teve período de adaptação, você não teve nada. Quando aconteceu, você já voltou. Você vai voltar bem? Não. Você vai conseguir se recuperar plenamente? Não. Você precisava de 6 meses, não 1. A Terra é a mesma coisa. É um organismo vivo. Vamos pensar assim, né? E aí, uma das coisas que também causa muitos processos de fake news relacionadas ao meio ambiente é apenas o fato de que uma dessas fake news que surgem aí é que muita gente confunde o que é tempo e o que é clima. Né? Então, quando a gente fala sobre clima e tempo, é o que acontece. O clima, ele é algo mais duradouro. E o tempo é algo mais pontual. Vai aparecer aí na tela para vocês, ó. É no último parágrafo ali. Então, a gente vê que a mudança climática, como eu falei, é estrutural, ela está em andamento e tem os seus impactos ao longo aí de um grande período de tempo. Tipo, não é uma coisa que você resolve em 2 minutos, né? Mas enquanto a gente fala, né, do tempo, a gente está se referindo, na verdade, a uma mudança, uma variação climática que pode ser pontual e regional, que acontece em um recorte de tempo. Como isso funciona? Sabe quando você fala assim, ai, gente, tá tendo aquecimento global, as temperaturas estão subindo, aí fala, existe uma frente fria em São Paulo e as temperaturas vão descer 10 graus. Aí você fala assim, mas como vai ter aquecimento global? Tá esquentando e aqui tá frio. Por causa que o que acontece? Quando a gente fala de uma mudança climática global, a gente está falando de uma mudança vamos dizer, na formação do clima do globo inteiro e que, obviamente, esse clima, ele é, vamos dizer, o clima que se autorregula ao longo de um grande período de tempo. Quando a gente fala sobre a previsão do tempo, a gente está falando de um recorte regional e pontual, que é o quê? Mano, teve uma tempestade em tal lugar, veio um vento e jogou pra cá. É algo pontual, é específico da região que tá passando aquele vento. É meio que assim, às vezes tá um calor infernal em São Paulo e tá um frio no Nordeste. A gente tá no mesmo país. Por quê? Porque a gente tá sendo afetados por outros aspectos do clima que vão mudar o clima num momento pontual, então não é eterno. É dentro daquele recorte de tempo, como, por exemplo, chuva. Tem época de chuva na Amazônia, entendeu? Tipo, é pontual naquele lugar. Quando a gente fala de clima, a gente está falando de uma mudança estrutural, né? Então, a estrutura, vamos dizer, biológica, geográfica do clima, ela vai se alterando e ela se altera em todos os lugares. E ela vai sofrer, obviamente, alterações diferentes. Então, por exemplo, aqui pode ser que a gente não esteja enfrentando invernos mais rigorosos. Não significa que, por exemplo, no sul do Brasil isso não esteja acontecendo, porque eles estão mais perto do polo, enquanto a gente não tá tanto. Até tá, mas né, vocês entenderam a ideia. O clima, a gente está falando de uma estrutura geral, global. Quando a gente está falando do tempo, a gente está falando sobre recortes de espaço
e localização. Tipo quando teve aquela queimada, eu falei na aula passada, teve aquela queimada, não lembro se foi na Amazônia, no Pantanal, que ficou, aqui em São Paulo o céu ficou escuro, que veio toda a fuligem pra cá, acordou, tava, o dia inteiro ficou o céu cinza, né, de fuligem. Cara, teve uma queimada, o vento trouxe pra cá. É pontual, entendeu? Isso mudou, claro, o dia, enfim, mudou vários outros processos, mas assim, foi pontual. Foi naquele momento, por causa do vento específico, por causa de uma corrente de ar específica, no caso, né? E por causa de um evento específico. Então, a gente tá falando de tempo. Não é bem tempo, porque não é exatamente o clima, mas o vento é. Então, é mais ou menos essa ideia, fechou? E aí, o que acontece? Quando a gente está falando sobre isso, a gente cai, de novo, naquilo que a gente falou na aula anterior. A gente cai muito nesse processo de o desconhecimento levar a gente ao erro, né? E quando a gente fala sobre aquecimento global, tá? Eu tô falando aquecimento global só para ficar claro, mas são mudanças climáticas. Foi muito complicado porque houveram muitos estudos e muita atualização sobre isso. É isso que eu tô falando, tipo, essa discussão do aquecimento global, se eu não tô errada, começa nos anos 70, tipo, fim dos 60, 70, vamos botar o grosso ali nos 70. 1970, estamos em 2022. A janelinha aí, uma janelinha não tão pequena. E aí, o que acontece? Nesse meio tempo, as pesquisas começaram a ser feitas, começaram a ir avançando, novas coisas foram acontecendo, novos instrumentos foram surgindo, novas coisas foram acontecendo. Então, essa teoria do aquecimento global, ela também foi se modificando, ela foi se atualizando. Tanto que hoje a gente nem usa mais o aquecimento global, o efeito estufa. Eu lembro que quando eu aprendi como efeito estufa. Hoje a gente nem usa mais esse termo, a gente usa mudanças climáticas, tá? Porque o que acontece? Às vezes, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que agora eu tô abusada, tenho certeza. Que qual é a questão? A gente não entende vários processos que a gente vive. E o ponto é, ninguém é obrigado a ser um cientista, tipo, 100% full ciência. Porque ninguém é. Entendeu? Tipo, eu não sei explicar várias coisas do universo pra vocês. Eu não tenho todo o conhecimento do mundo. Nenhum professor tem todo o conhecimento do mundo. Mas qual é o ponto? Existem certos processos, principalmente por causa que várias dessas coisas a gente vê na educação básica, que é tipo ensino fundamental, ensino médio e tal, que no que isso cai? Que são pequenas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida que nos dão uma base para que quando a gente vá para a nossa vida cotidiana, a gente consiga tomar decisões melhores e entender melhor. Então, quando vocês, lindos estudantes, olham para mim e falam assim, mas eu nunca usei a fórmula de Bhaskara, eu não sei, não serve para nada. Tudo bem? Eu também, no meu trabalho... Eu já usei porque eu já me enfiei em umas aulas de matemática. Mas assim, no meu trabalho, enquanto professora de sociologia apenas, eu não, obviamente, não precisei usar a fórmula de Bhaskara nessa quantidade de vezes. Porém, várias vezes, quando eu via certas coisas, certos artigos científicos, quando eu estava lendo matéria de jornal, quando eu estava lendo certas coisas, eu olhava e falava assim, mano, mas esse cálculo não é desse jeito. Mas isso não é assim. Entendeu? Eu não preciso saber todas as fórmulas do mundo. Mas se eu entendo o básico, isso já me dá uma boa base mesmo. Porque base, pegou a ligação? Por causa que justamente ele me dá mais ferramentas para justamente ter um senso crítico melhor. Principalmente porque a ciência, ela não é uma verdade absoluta. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma verdade em parte absoluta, ela também não é uma verdade absoluta. Ela está bem nessa linha tênue, né? Então vai aparecer aí para vocês que é o que acontece. A ciência é um processo, tá? Então, ela é um processo que tem como base a dúvida e as perguntas. Então, por isso que a gente fala que a ciência ela é um processo investigativo.
Só que quando a gente está falando sobre fenômenos, acontecimentos, enfim, né, os objetos ali de estudo, a gente também está falando de fenômenos e elementos que sofrem aí com um número absurdo de variáveis, um grau de complexidade muito grande. Tem até coisas que você pode considerar mais simples, mas existem processos que são muito mais complexos do que é possível imaginar. E que muitas vezes você não consegue responder num curto espaço de tempo, ou de maneira absoluta, sabe? Por exemplo, não é um exemplo de uma pesquisa mesmo, mas assim, bula de remédio. Você tem lá a bula, e aí tem lá efeitos adversos. 10% de blá 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 teve efeito tal. 20% teve efeito blá blá blá. E aí você tem a lista e a porcentagem de efeitos. Aí vamos imaginar, eu tomei esse remédio. E aí eu tive dor de cabeça. Só que a dor de cabeça não estava listada em nenhum dos sintomas adversos. Aí eu vou no médico. Fala, não tá na bula. E eu tô com dor de cabeça. E ele olha e fala assim, olha, dor de cabeça provavelmente é do medicamento, porque provavelmente você tem alguma doença anterior, você tem alguma coisa que fez com que você tivesse dor de cabeça. A ciência errou. E o farmacêutico aqui, o moço que escreveu a bula que não botou a dor de cabeça. O que acontece? Às vezes, o grupo de controle, que são muitas pessoas, tá? Tipo, não é que eles testam em 2 pessoas e vai pro mercado. Com certeza não é isso. Mas assim, às vezes o grupo de teste, né, o grupo de controle, não teve o sintoma que você apresentou. Isso não quer dizer que eles estavam errados. Só quer dizer que, dentro daquele grupo de controle, talvez não tivesse ninguém com o mesmo organismo que o seu para ter exatamente o mesmo efeito. Entendeu? É igual quando a galera tomou vacina e assim, porque aqui a gente fez um mutirão da vacinação, porque a gente é unido, entendeu? A gente é unido. Então, fomos todo mundo. Todo mundo tomou a mesma vacina. Quer dizer, né, quem foi junto no mesmo dia tomou a mesma vacina no mesmo lugar. Cara, a gente teve efeitos colaterais completamente diferentes. Teve gente que foi fazer surf, entendeu? Eu estava em casa com o meu braço assim, ó, mole, desfalecido, morrendo de dor, entendeu? A Georgia estava morrendo também do outro lado. Então, o que acontece? Isso quer dizer que a vacina é ineficaz? Não, eu tô super bem. Né? Tipo, com tudo isso que aconteceu, eu fiquei bem, todas as pessoas que eu conheci que tomaram a vacina ficaram bem. Ah, mas os efeitos colaterais foram diferentes. Sim, a gente tem corpos diferentes, a gente tem composições, doenças pré-existentes muito diferentes. Então, quando a gente fala, às vezes, sobre a ciência, é importante entender que existem certos processos que, firmeza, mano, a gente já bateu o martelo... A gente... Sou cientista, tá tudo bem? Que a ciência já bateu o martelo, já falou, mano, é isso. A gente testou, retestou, testou de novo e é isso. Combinado. Fechou. Só que tem certas coisas que a gente não consegue ter esse processo. Então, é igual eu falei do Galileu. Mano, firmeza, o Galileu observou, ele fez os cálculos, chegou à conclusão. Mas a gente não tinha equipamento para ter uma observação tão precisa. E a gente precisa disso. A ciência, o ponto principal da ciência é que a gente não quer ter margem de erro. Até tem, mas assim, a margem tem que ser muito pequena. Ou quase nula, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir ter uma resposta de uma vez. Nem sempre a primeira vez que você vai experimentar vai dar certo e você vai revolucionar a ciência. Não é assim, né? E isso faz com que muita gente não entenda que não é que a ciência está errada. O fato é, a gente precisa de mais tempo. Não é assim que funciona. Às vezes você precisa fazer uma cultura de bactéria, você não pode botar fermento na bactéria, joga no forno e sai um bolo de bactéria. Não é assim que funciona. Tem bactérias que precisam de um tempo. Você quer testar um vírus, quanto tempo ele fica fora do ambiente, você tem que largar ele lá e deixar ele viver a vida dele. Porque senão você nunca vai saber se você acelerar esse processo. Então, isso faz com que... alguns processos, realmente. Só que a ciência em si nunca se propôs a dar as respostas absolutas. Algumas, como eu falei, sim. Eu até coloquei nesse texto que eu estava olhando agora, que eu botei o exemplo da Terra plana. A Terra plana, ela durou cotas, que ela ficou como uma teoria válida. Qual foi o ponto de ruptura, vamos dizer assim? Quando os avanços tecnológicos
possibilitar a experimentação e cálculos mais precisos. E aí falado, não tem como a Terra ser plana. A gente tem o cálculo aqui, a gente tem esse fenômeno, esse, e a gente tem uma foto do espaço. Nós, fechou, encerra o relatório. Isso são questões que já estão resolvidas. Existem tantas outras que ainda não, sabe? Então, uma das... E eis que é a questão. Quando você lê artigos científicos, espero que vocês cheguem um dia nessa fase da vida. Não precisa também ler muito, que também tem uns artigos muito grandes. Mas assim, quando você lê um artigo científico, normalmente no final, na conclusão, ou até mesmo na própria introdução, o próprio cientista já coloca: esse estudo é uma análise com base em tal coisas, e as conclusões retiradas nessa foram apenas por análise de dados. Ou foi confirmado que, com base nisso, a conclusão é essa, esse fenômeno é verdadeiro. Ou, devido a esse estudo, foi possível observar isso, porém, ainda é necessário mais estudos. Bom, a gente só tem a resposta dentro desse ambiente fechado, dentro dessa característica específica. Então, existe também esse processo, tá? Só que uma das maneiras que o pessoal da fake news, eles usam, e eu falo pessoal da fake news para ficar claro que são pessoas. O computador não escreve fake news. Quem escreve fake news são pessoas que programaram o computador. Fechou? Ou o programa que gera automaticamente a fake news. Mas qual é a questão? Quando a gente fala sobre a desinformação, um dos principais pontos que eles trazem é esses dados e pesquisas sem analisar a totalidade delas. Porque, é como eu falei, o cara não vai, a cada 2 linhas, escrever que ele não chegou a conclusão nenhuma. Por isso que numa dissertação tem a parte escrita, conclusão. Porque a conclusão está lá, ela não está na introdução. Então, o que acontece? Muitas vezes é utilizado esses estudos parcialmente. E lembrando, dado pela metade não serve de nada. Nada. Não adianta eu jogar um monte de dado, não falar quando foi feito, aonde foi feito e por que foi feito. Não adianta eu trazer um mapa do, sei lá, tipo, dados de 1800, não dizer pra vocês e tá falando sobre trabalho. Você não sabe de quando, você não sabe de onde. Então, primeira coisa. A segunda coisa é que é a seleção de materiais. Quando você pesquisa, você não pode escolher pelo autor. Você não pode escolher porque a pessoa está te falando algo que você quer ouvir. Então, um dos recursos utilizados, principalmente relacionados ao aquecimento global, era que existiam estudos que falavam sobre o resfriamento da Terra em 1970. E, muito provavelmente, a Terra vai passar por um período de resfriamento logo após o aquecimento. É cíclico, tá? Depois, pesquisem isso, se aprofundem, porque não tenho tempo para me aprofundar nas mudanças climáticas. Mas, enfim. E aí, existia um estudo sobre o resfriamento. E aí a galera começou a falar assim, mas tem estudos falando de resfriamento, então vai resfriar. Só que ao mesmo tempo que existiam estudos falando sobre resfriamento, existia um número 6 vezes maior de estudos comprovando, né, ou trazendo aí o aspecto de que não, mano, a gente vai aquecer primeiro, antes vai virar o forninho da Giovana pra depois descer. E mesmo assim, a galera pega essa meia dúzia que falava de resfriamento como se fosse comparativo. Só que quando você olha para o rol de pesquisas, peraí, eu tenho, vamos dizer, 30... Eu não fiz o cálculo, tá? Porque depois vocês falam que eu sou ruim de matemática. 30 estudos estão falando que vai aquecer. 5 estão falando que não. Vamos comparar? Vamos dar uma olhada no que esses estudos estão falando que não está batendo lé com cré? Esse é o ponto principal, né? Então, quando a gente começa a fazer isso, é o que a gente fala sobre o mau uso da ciência, sobre o uso da ciência como falácia e tudo mais. E é isso, ó, igual aqui atrás, o aquecimento global é um fenômeno natural e não tem nada a ver com a gente. Mas não é bem assim, por causa que a maneira com que nós, e a quantidade de emissões de carbono que nós temos, elas têm um impacto. Ainda que, obviamente, a gente vai emitir menos carbono do que os sistemas cíclicos. Existe o ciclo do carbono. O carbono faz parte da natureza. Ele é um processo biogeoquímico. Aprendi, ó. E aí, esse ciclo biogeoquímico estabelece que você precisa. Isso é verdade. Só que a atividade humana faz com que esses processos, que não importa o tamanho, eles estavam em equilíbrio, eles se desequilibrassem. Eu lembrei de um exemplo muito besta. Eu gosto dos exemplos bestas, é o que mais funciona. Eu tava vendo um desafio do TikTok.
Eu vi no Reels do Instagram. O que acontece? Era um bagulho que você fazia uma fila, e aí ia botando água, e a pessoa não podia deixar derrubar. E aí chegava num ponto onde a água já tava pra cima. Por quê? Porque já tava com a tensão superficial quase estourando. O que acontece? Ela tava em equilíbrio, a água tava lá, ela não ia cair, porque ela tava dentro do ciclo natural. Aí vem o ser humano. Água pra tudo quanto é lado. Mesmo que seja uma gota, se você quebra esse equilíbrio, esses processos começam a entrar em desequilíbrio. E aí vira uma bola de neve, por causa que um processo tá vinculado ao outro. Então, é muito importante a gente entender que o desconhecimento é uma das maiores causas de desinformação. Mas, principalmente, entender que existe, sim, mau uso da ciência. Existe, sim, mau uso de papéis e dados. Isso ajuda bastante. Então, eu deixei para vocês algumas fontes aqui e algumas informações. A fonte está embaixo, tá? É do Mises Brasil. Que esse moço aí, ele teve um delírio e ele escreveu isso aí. E aqui dicas para vocês de aulas de tecnologia para vocês revisarem aí como descobrir uma fake news. Eu não vou passar por essa parte de novo, porque a gente teve bastante aula de tech sobre isso, e se vocês quiserem, tem no repositório aula exatamente falando isso, com esse mesmo PPT. E eu deixei uns links também para vocês se aprofundarem. Então, a gente se vê na próxima aula, vocês são lindos, um beijo e até a próxima. Não esquece de avaliar e não esquece da trilha antirracista, tem um novo canal da trilha antirracista, eu não lembro se eu falei, mas tá aí, ó, os meninos já colocaram, nós. Fechou.